Na minha vida, em 2021, eu viajei para São Paulo para competir o Mundial da CBJJE e foi algo que impactou muito a minha vida porque eu, na época, não tinha condições financeiras e a gente deu um jeito, eu conversei com a Thaís e tal, a gente deu um jeito para eu ir para a competição, consegui ser campeão mundial da CBJJE. Foi uma das maiores conquistas na faixa marrom e ali eu acho que eu comecei a acreditar porque, junto comigo, eu levei 3 alunos. E o resultado também foi muito bom. A gente voltou com 3 medalhas de ouro e 1 de prata. E aí eu consegui ver que a minha parte de professor estava começando. Que eu comecei a acreditar mais assim no trabalho mesmo. Não como atleta só, mas também como algo que traria uma vida para minha família. Né? Meu nome é Arthur, eu tenho 32 anos e eu treino jiu-jitsu há 10 anos. Cara, eu comecei jiu-jitsu em 2013. Eu era imigrante na Austrália e o meu irmão já treinava. E ele me levou para a primeira aula e depois que eu fiz a primeira aula eu nunca mais consegui parar, assim. Aí são 10 anos constantes treinando. Meu nome é Thaís, eu tenho 29 anos. Eu faço de tudo um pouco aqui na escola. Hoje eu trabalho exclusivamente na Virtue. Eu ministro as aulas da turma feminina aqui na escola, então as aulas exclusivamente femininas são comigo. E além disso, então eu faço toda a questão burocrática de gerenciamento da escola, de estratégia de venda, de estratégia de marketing, enfim, um pouco de tudo. Eu e o Arthur nos conhecemos na escola, já estamos há um longo período aí nessa parceria, nesse relacionamento. Hoje, então, além disso, a gente também é sócio, né, e constrói a Virtue juntos todos os dias. Eu sempre competi, né, desde que eu comecei jiu-jitsu. Acho que no meu 3º mês de treino eu já fiz a minha primeira competição e foi algo que para mim, na minha vida, desde criança eu sempre participei de esportes e competições, então foi algo que eu sempre gostei muito de fazer. E no jiu-jitsu eu me identifiquei muito com a luta e gostei muito de competir, faixa branca, faixa azul, faixa roxa, marrom. Na preta que eu parei um pouco por causa da abertura da escola, mas todas as outras faixas coloridas eu competi bastante, assim. E conquistas, já ganhei seletivas para o Mundial, fui para Abu Dhabi, né, com tudo pago e tal. Foi bem bacana, fui campeão australiano, campeão gaúcho diversas vezes, fiquei entre os 4 melhores faixa marrom do estado também em 2021. Tive várias conquistas assim grandes no jiu-jitsu. Desde a primeira vez que me convidaram para participar de uma aula, foi de uma aula de criança, que eu vi o quão era grande o impacto do jiu-jitsu na vida de uma criança, que aí eu vi que era algo que eu gostaria de levar para minha vida, assim, de ser professor mesmo. E eu sempre busquei todas as academias que eu treinei, eu pedi para participar das aulas e foi assim que eu comecei, né? Aquela velha história do empresário na empresa, né? Começa de ajudante e sobe a escada. E foi assim que eu comecei, ajudando nas turmas de crianças, fui aprendendo, fui fazendo cursos, fui me dedicando na parte da didática, né? Eu sempre gostei muito de criança, sempre gostei de dar aula para criança também e adultos também, né? Eu acho que para todas as turmas a gente tem que ter uma didática diferente, né? Quase todo final de semana tem uma competição e a gente tem bastante alunos, principalmente as crianças competidores, assim. E isso que pra mim é o mais legal, né? Porque eu tenho 2 filhos, eles também competem, gostam de competir. A Thaís, minha esposa, compete. Então hoje eu, como professor, eu tô mais como professor mesmo do que como competidor, né? Mas tenho aí as medalhas, né? As histórias também que ficaram, né? Lá eu tenho a medalha do Mundial, né? Que pra mim é uma das mais expressivas, né? E a do Sul Brasileiro, que é uma competição bem grande aqui no Brasil. E aí eu fui campeão na faixa marrom também de ambas as competições, né? E na faixa preta também, no Sul Brasileiro, eu fiquei em 3º lugar. Foi um resultado bem bacana, porque foi a minha primeira competição de faixa preta. Eu tinha, eu acho que 5 meses de faixa preta só. E foi bem legal, assim, uma competição bem grande, foi bom o resultado. Tem alunos aqui que eu vejo que eles competem para enfrentar algo deles, algo que eles precisam evoluir, crescer ou aprender. E eu vejo que eu tenho alunos aqui que querem sim ser atletas, que querem sim viver do esporte. E começando desde cedo, né? Como eu falei, o meu filho, por exemplo, ele tem treinado 2 vezes por dia, quase todos os dias, competido. Tem outros alunos aqui também que se destacam muito em competições e que vivem realmente
Não só a parte de treinar quando estão aqui, mas se alimentam bem por causa do treino, dormem bem, sabe? São crianças diferenciadas, assim, que a gente vê potencial de serem futuros atletas, né? Então eu tento passar a experiência que eu tive nesses anos de competição para eles, né? Nós trabalhamos com 4 pilares aqui na escola, né? A resiliência, o respeito, a disciplina e a consistência. E as crianças aqui, eu graduo eles também com um grau do jiu-jitsu, mas também com um grau dos valores, né? Que eu vejo eles terem uma atitude no tatame, algo do tipo, eu vou lá no final do treino, o aluno merece o grau do respeito. Competiu, perdeu, não desistiu, tá trabalhando resiliência. Então, para mim, como professor, é grande o impacto do jiu-jitsu como arte marcial na vida das crianças, e também eu tenho esse feedback como pai, né? Por ser pai de aluno também. Então eu vejo o quão bom o esporte tem sido na vida dos meus filhos, e o feedback que às vezes eu e a Thaís a gente conversa sobre é o mesmo que a gente recebe dos pais dos outros alunos, né? Que o aluno tá mais disciplinado, por exemplo, como eu falei, se alimenta melhor, né? Teve um aluno que uma vez falou uma coisa pro meu irmão veio da Austrália pra cá, ficou um mês treinando, meu irmão também é faixa preta. O aluno chegou pra ele, tem 8 anos, o Pedro, falou assim: ô professor Thiago, sabia que quando eu entro aqui, eu entro me sentindo fraco e quando eu saio eu me sinto forte? A gente sempre idealizou um lugar que fosse organizado. Nós, embora a gente tenha uma noção de negócios, não é o nosso chão. E então procurar um sistema foi uma das primeiras coisas que nós fizemos. E eu ouso dizer que tínhamos o sistema antes de ter assinado o contrato do lugar, da locação do prédio, porque a gente realmente queria que as coisas fossem organizadas, que a gente não perdesse o prumo, assim, não perdesse o controle do que entra de dinheiro, do que sai, do que tem para pagar mais para frente, do que vendeu, do que não vendeu, do que tem em estoque, o que precisa comprar mais. E a gente realmente queria um lugar onde nós pudéssemos fazer todo esse gerenciamento. Então, eu nem sei o que é não ter a NextFit. O site de agendamento foi algo que nós demoramos a descobrir que a NextFit oferecia, e muitas vezes a gente nem tem contato com o aluno antes de ele chegar para a experimental. Ele já achou o link da experimental direto na nossa bio do Instagram, por exemplo. Mesmo que a gente tenha o contato do aluno, mesmo que a gente já esteja trocando uma ideia no WhatsApp, por exemplo, que é o nosso maior canal de comunicação, né, com os clientes e futuros clientes. Então, mesmo que a gente já esteja em contato, o site de agendamento nos proporcionou mais facilidade. Então, se o aluno chega dizendo que vai marcar uma aula experimental na turma Baby, eu não preciso dizer: olha, tem aula tal e tal dia, tal e tal horário, qual é melhor para ti, né? Então, o aluno entra no site de agendamento e ele mesmo consegue visualizar um calendário, onde ele vê quais são as opções de horário. O que eu acho muito legal é que a gente consegue também limitar o número de alunos por aula experimental. E isso é algo que a gente preza bastante aqui na Virtue, porque a gente quer que a pessoa se sinta acolhida. É um esporte diferente, é um esporte de contato, né? Então, desde os pequenos até os adultos, a gente quer que a pessoa se sinta à vontade, acolhida, que receba atenção. Então, a gente limita, né, a quantidade de aulas experimentais. E esse é um controle que a gente tinha que fazer antes. Então, diversas vezes chegava uma aula, tinha 4 aulas experimentais. E aí acabava que era muito corrido, né? Muito puxado. Daqui a pouco a gente não dava atenção que a gente gostaria. Então o site de agendamento já nos pulou esse passo. Eu acho o sistema muito intuitivo, então embora diversas vezes eu acabe pedindo ajuda para o suporte, que inclusive é ótimo, todo mundo resolve os problemas de maneira muito rápida e sucinta, e enfim, tem videozinho para explicar como fazer, né, enfim. Eu acho ele muito intuitivo, então eu consigo explorar e fazer toda a configuração de maneira muito simples, até eu diria. Se eu precisar treinar um funcionário para usar o sistema, que foi algo que já aconteceu, é melhor eu dar tempo para esse funcionário, porque ele vai conseguir abrir ali e usar, porque ele é realmente intuitivo e ele, né, os caminhos são muito simples e ele segue um padrão lógico também, que depois que tu começa a usar,
tu entende o padrão lógico, como ele trabalha. E hoje, embora a gente tenha apenas 11 meses aí de caminhada, nos vejo muito organizados, assim, nessa questão e muito certos do caminho a seguir por ter esse sistema, por ter o histórico, né? Então, se a gente quer saber quanto vendeu lá em janeiro, ou agora a gente vai começar a viver os meses do ano novamente. Então, a gente consegue ter uma previsão de quanto foi vendido, de quantos alunos a gente recebeu, né? O verão é algo que assusta as pessoas, então a gente consegue ter uma previsão de como foi o nosso verão passado, por exemplo. E eu acredito muito em propósito. Eu não acredito que seja possível que pessoas que estão alinhadas com o seu propósito, que se conhecem, não cheguem onde elas querem, porque o propósito eu acredito que seja o rumo da vida. Então, se a gente caminhar, se os passos forem dados dentro do propósito, vai acontecer. E todo dia quando eu acordo, e principalmente nos momentos que eu tô com medo, eu penso que eu estou disposta a servir as pessoas que cruzarem o meu caminho, independente delas quererem fazer troca financeira comigo ou não. Então, todas as pessoas que eu cruzo pensando que eu posso contribuir na vida delas de alguma forma, e se fizer sentido para elas, elas vão querer estar junto comigo nessa, né? Que é a Virtue.